Olá, eu sou Thiago Faria e estamos conversando mais um programa Conversa com o Thiago. Hoje conversamos com Pedro Arruda Júnior, natural de Dores de Campos. Ele é mestre e doutorando em Direito, professor universitário, advogado e amante de uma vida saudável. Pedro tem mais de 600 mil seguidores em seu Instagram, na Dieta do Júnior. Quer saber como alcançar mais de 500 mil de seguidores? Então acompanhe o nosso programa de hoje. Pedro, é um grande prazer ter você em nosso programa. Prazer Muito obrigado. meu. Muito obrigado pela sua presença. Quando e por que você criou o perfil Na Dieta do Júnior? Qual é o objetivo principal do seu Instagram? Bem, inicialmente vou contar para os ouvintes, aos telespectadores, que tudo se iniciou em 2014. Na verdade, eu estava defendendo meu mestrado e a universidade de lá exigia que eu defendesse de beca. Fiz a prova de beca 3 ou 4 semanas antes da defesa do mestrado e no dia da defesa, especificamente, a maior beca de Belo Horizonte não me coube. Olha isso. Então, na época, eu pesava quase 180 quilos e foi um constrangimento muito grande, porque a faculdade ela se propôs a mudar o regimento interno para eu defender de terno. Mas como eu já era professor desde 2010, eu tinha levado minha beca, sempre com o pé atrás, né? Eu falei, vai que não serve, vou levar. Aí, a partir desse fato específico, desse constrangimento maior assim, que eu tive, então eu resolvi mudar. Aí eu disse que eu marcaria a nutricionista, a primeira que tivesse disponibilidade. Mesmo se eu não conhecesse, independente, se fosse Barbacena, São João, Barroso, a primeira que teve vaga, eu fui e me consultei. Aí ela de cara já me encaminhou para um cardiologista. E ao fazer os exames e consultas, verificou que eu já estava com algum início de problema cardíaco e que o cardiologista da época disse que eu teria que emagrecer de qualquer forma. Seja com remédios, com dietas de shake, o que fosse. Mas que eu não poderia ficar daquele jeito porque a pressão já estava desalinhada, alterada, e que se eu prosseguisse dessa forma, eu iria morrer, não ia ter saída. Resolvi começar vagarosamente, né, a minha rotina, ninguém acreditava mais. Porque eu já tomei remédio para emagrecer durante a minha jornada, porque 27 anos da minha vida eu fui obeso. Então, já fiz todas as dietas que vocês possam imaginar. Então, dieta de shake, dieta da maçã, da proteína, todas eu fiz e nenhuma deu certo, porque eu não queria mudar. Mas dessa vez eu coloquei que seria o último propósito. Eu fui dia a dia, caminhando, ninguém acreditava, nem meus pais, nem ninguém acreditava que ia ser só mais uma dieta. E aí eu fui emagrecendo aos poucos, e quando eu já tinha emagrecido talvez uns 30, uns 25 quilos, a minha instrutora de Pilates, ela disse que seria interessante eu criar um perfil e que eu compartilhasse essa história, porque via-se muitas mulheres, muitas blogueiras, mas não viam a pessoa, sexo masculino, apresentando essa versão. Eu tive uma rejeição inicial, não queria criar, e ela disse, não, cria que vai ser sucesso. E todo mundo, né, sou de uma cidade pequena, Dores de Campos, 10 mil habitantes, então todo mundo perguntava, o que tem na dieta do Júnior para ele emagrecer, o que tem nessa dieta? Aí criou o nome, Na Dieta do Júnior. E com um mês assim, de Instagram mesmo, sem saber por onde iniciar, aí eu já estava com 5 ou 6 mil seguidores. Como você lida com o poder, né, que você tem sobre esses seus seguidores? É uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Como você se lida? Você tem consciência dessa sua responsabilidade? Tenho, eu sempre levo à frente a responsabilidade, verdade e transparência. Por quê? Que é importante destacar isso? Por mais que você não saiba o que as pessoas estão sentindo, o que elas vivem do outro lado da tela, a responsabilidade é muito grande. Você posta um produto, ainda mais o meu, que é vinculado a uma área mais vinculada à saúde, por mais que eu não passe nenhuma, digamos, dieta ou exercício físico, porque são os profissionais competentes que devem fazê-lo, mas eu acredito que é muito importante, porque um produto errado que você indica, a pessoa pode fazer mau uso. Então, quando as empresas me procuram, o primeiro aspecto que eu digo é o seguinte, comigo funciona da seguinte maneira, eu vou testar, se eu gostar, eu vou postar, se eu não gostar, eu posto igual. Entendi. Então, assim, a responsabilidade é do empresário. Então, eu deixo isso muito claro, que eu só mostro para o meu público aquilo que realmente eu considero que vale a pena. Entendi. Júnior, hoje a rede social é muito forte, né? Muitas pessoas sonham em se destacar na internet e ganhar dinheiro com isso, né? Como que é a rotina e quais são as maiores dificuldades de ser um sucesso na internet? Como é a rotina? Então, antes de falar da rotina, a gente tem que destacar que hoje em dia todo mundo quer ter seguidor. Todo mundo quer ter um público para falar, mas
um aspecto principal que as pessoas esquecem é o conteúdo. Você vai passar o que para a pessoa? Qual que é seu nicho de atuação? Você vai atuar na área saudável, vai atuar na moda, vai atuar em quê? Então, a pessoa muitas vezes quer seguidor, mas não quer produzir conteúdo. Então, uma das tarefas principais do influenciador é criar conteúdo para o seu público, para que aquele público tenha identidade com aquela sua ideia e interajam e sigam. Tem que ter o foco, né? Tem que ter um foco específico. Porque às vezes a pessoa cria um Instagram, mas não tem um foco, não tem um planejamento. Apenas querem números. Então, assim, e hoje em dia, talvez os telespectadores não tenham conhecimento, a gente tem um mercado muito desigual com compra e venda de seguidores. Tem. Então, pessoal, é a era da fake news, né? Então, seja em notícias, seja em seguidor, a gente encontra em qualquer lugar. E isso é muito triste, porque eu, como advogado, considero que isso é um estelionato. Porque se você é empresário, me procura e fala quanto você cobra, então você divulga minha loja, divulga minha marca. Se o meu público, ou então o público de determinado influenciador é fake, o retorno é zero. E a pessoa ela sabe dessa condição. Então ela está usando de meios ardilosos para passar a pessoa para trás. Isso aí a gente vê no dia a dia, né, Júnior? Assim, são muitas pessoas que estão comprando realmente seguidores, né? Sim, e isso é muito difícil de controlar. Porque às vezes um influenciador com um seguidor fake ou o que for, né, com sua falsidade, ela chega jogando o preço na metade ou um terço do valor. Entendi. E não dá retorno nenhum para o empresário, onde o empresário muitas vezes fica traumatizado e depois não contrata mais ninguém. No programa de hoje, vamos conversar com Fernanda Baeta. Ela é uma barbacenense de coração que está fazendo sucesso no Brasil e até mesmo no exterior. Ela começou a contar suas histórias pelas redes sociais. E hoje, com mais de 100 mil seguidores no seu perfil do Instagram, Sonho de Lar, é uma referência para muitas pessoas. É um grande prazer ter você, Fernanda, prazer no nosso todo meu. programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria que você falasse um pouco quem é a Fernanda Baeta. Então, a Fernanda Baeta é uma mulher muito sonhadora, sabe? Uma mulher que lutou muito para conquistar o seu espaço profissionalmente. Eu comecei a trabalhar muito nova, né, Thiago? Com 11 anos eu iniciei os trabalhos na área da beleza e hoje em dia me especializei em noivas. Então, assim, começar cedo, eu acredito que foi uma das vantagens de conquistar o meu espaço no mercado de trabalho, principalmente nessa área que hoje em dia é muito competitiva. Eu sou uma pessoa muito determinada, e isso eu acredito que é uma das minhas características mais fortes. Tenho perseverança, foco, eu acho que isso contribui muito para que eu conquiste novas coisas, novos projetos e ideais. Entendi. Então, o seu segmento de atuação seria questão de beleza? Isso, eu trabalho na área da beleza. Qual que seria o objetivo principal do perfil do seu Instagram? Seria mostrar o dia a dia, os avanços da obra? Como é que seria? Qual que é o objetivo principal hoje do seu Instagram? Então, no começo foi só essa questão, sabe, de guardar esses momentos e ver a evolução da obra. Mas como o Instagram tornou uma referência em sentido assim de deixar o pessoal mais curioso, o pessoal está na expectativa. E assim, de incentivar, de deixar o pessoal, igual muitas pessoas falam assim, Fernanda, eu voltei a acreditar nos meus sonhos, eu voltei a ter entusiasmo com a minha casa, sabe? Então, hoje em dia eu acredito que virou meio que uma referência nesse sentido, de fazer as pessoas se incentivar, sabe? Entendi. E você mostra muita realidade, né? Assim, no seu Instagram, a vida como ela é mesmo, né? Você fala tudo. Então, assim, isso que eu acho que é um dos sucessos do seu Instagram, é a verdade, né? Isso é muito importante, né? Em todo momento. O que eu mostro ali é verdade. No entanto, até a bio do meu Instagram é justamente falando sobre isso, mostrando a vida real. Porque hoje em dia o Instagram tem muito disso, né, Thiago? As pessoas, elas ficam escondidas atrás das redes sociais, mostram o que querem mostrar e nem sempre é verdade. Então, eu acredito que um dos segredos do Sonho de Lar é justamente esse. Já teve situações, até nesse decorrer desse tempo que eu fiz o Instagram, situações complicadas e que eu fiquei assim, meu Deus, eu mostro ou não mostro? Mas eu quis colocar e eu fui muito sincera em falar, vocês nunca vão ver só a minha felicidade, só os momentos bons, porque nada na vida é assim. Você falou que o seu Instagram você preza muito pela verdade, né? Sim.
Então, assim, você acha, além da verdade, de mostrar o seu dia a dia, a realidade, o que você acha que deu tão certo no seu Instagram? Qual foi o sucesso? Porque não é fácil, a gente vê pessoas aí tentando e não consegue nem chegar perto desse número de seguidores, e você em 4 meses, né, de forma natural, conseguiu esse número fantástico, né? Então, assim, o que você acha, assim, qual foi um dos requisitos principais para esse sucesso? Eu acredito, Thiago, que as pessoas se identificaram com a minha história. Eu vejo hoje em dia que, assim, muitos brasileiros sonham em ter a casa própria, né? Já é um lado que as pessoas se identificam, e acredito que pelo fato de ser uma mãe sozinha criando um filho de 4 anos. Eu acho que as pessoas abraçaram essa história e muitas se identificaram. Entendi. E é muito bacana, assim, que eu sigo você no seu Instagram, que você, igual você falou, as pessoas às vezes querem mostrar uma casa sofisticada, sim, né? Quer mostrar uma coisa, às vezes, né? Ostentação, a gente vê muito isso na rede social. E você mostra a realidade, porque às vezes a sua sala, né? Não sei como é que tá hoje, mas assim, é de parede, tá daquele de tijolo, jeitinho. Mas tudo arrumado, impecável. Sim, o pessoal gosta de ver essa realidade, né? É muito bacana mesmo, né? O que acontece? Quando eu comecei a voltar a mexer na casa, eu entrava no Instagram, Thiago, eu colocava lá, né, construção, casa, e tudo que eu via era obras perfeitas, maravilhosas, e que, assim, de certa forma eu olhava e falava, é isso que eu quero chegar lá. Mas e o percurso? E até chegar lá? Ninguém mostra, Thiago. É verdade. Hoje em dia, se você entrar no Instagram, são pouquíssimas pessoas que falam a realidade, que mostram como é difícil. Então, eu falei, gente, como conquistar isso, né? É muito complicado. E o Instagram começou nesse sentido, igual eu te falei, de querer armazenar as fotos, mas hoje em dia até eu mesmo gosto de olhar o meu Instagram para poder, assim, ganhar forças, sabe? Para ver até onde, a forma que eu comecei, como a casa estava quando eu entrei para ela. Em 4 meses, Thiago, eu fiz coisas na minha casa que eu não fiz em 2 anos. Bacana. Então, assim, realmente tem me dado força dividir essa trajetória, dividir esse caminho com as pessoas. Uma foto sua que foi parar na Turquia. Sim. Tem como você explicar pra gente como isso aconteceu? Então, na verdade, eu acredito que foi por causa de hashtag, né? Como eu já tenho uma certa experiência com o Instagram por causa do meu profissional, né, do perfil profissional, eu já tinha essa noção de colocar hashtag para abrir mais ainda o campo, né, para várias pessoas me encontrarem. E eu sempre colocava lá construção, design de interiores, hashtag e tal, construção civil. E um dia eu vi que a minha foto estava na Turquia. Entrei nessa página e eles estavam lá divulgando. Hoje em dia ainda tenho bastante seguidor da Turquia, Olha pessoas só. que me enviam mensagem. O difícil é conversar com eles, né, Imagino, Thiago? né? Aí a gente coloca lá no Google Tradutor e vai conversando, mas assim, Nossa, foi muito bacana. bacana. No programa de hoje, temos o prazer de conversar com Deia Saad Grossi, uma das mulheres mais elegantes no ser e no vestir de Barbacena. Conhecida pelo seu empreendedorismo, ao lado de sua mãe Eni Saad e sua irmã Lídia Saad, são proprietárias das lojas Cenários e Acessório no BQ Shopping. O que as mulheres mais procuram na sua loja hoje para os eventos? Elas procuram muito vestido e os acessórios. Então, assim, os acessórios, eles fazem a diferença na produção de roupa. Então, às vezes, a personalidade da pessoa, ela imprime no acessório que ela coloca. Às vezes, uma clute diferente. Então, aí ela pode mostrar um pouco mais o estilo dela, né? Nessa brincadeira. Mas o que a gente mais, assim, sente é a procura de vestidos para casamentos, formaturas, eventos sociais, é o que a gente mais tem procura. Entendi. E quando uma mulher vai na sua loja, você sempre tenta descobrir o que ela gosta, né? Para assim, se sentir bem. É muito importante se sentir bem, Mas isso né? é assim, com certeza, né? Às vezes a pessoa vai com uma foto no celular de uma celebridade querendo um vestido igual daquela pessoa, né? Entendi. Então, assim, a gente pode ter o vestido dentro do estilo, mas... Porque as pessoas são diferentes, Exato. né? Então, assim, às vezes uma coisa fica bem para uma pessoa e para outra não, né? O que a gente aconselha, dá dica,
o que ela gostaria? Às vezes, qual que é o biotipo? O que vai valorizar? Né? O que fica bem para ela? Cada pessoa tem suas características. Né? E aí, não é um questionário, é um questionamento, você vai puxando aquilo que a pessoa realmente gosta. Entendi. Que eu acho que é o mais importante para ela se sentir bem. Vestir bem e não se sentir bem, assim, a pessoa não vai ficar bonita, né? E não vai, ela vai se sentir deslocada, né? Se ela não estiver bem, ela não vai ficar bem à vontade no ambiente. Entendi. Você, como consultora de imagem, gostaria que você falasse para os nossos telespectadores o que você indica para as mulheres nas seguintes ocasiões. Um casamento durante o dia, na praia ou no campo. O que as mulheres podem usar nessas ocasiões? Eu acho que esse horário e principalmente o local, eles pedem leveza, tá? Então, um dia ensolarado, na praia principalmente, né, que é mais descontraído. Então, é leveza. São roupas mais claras. Mais claras, mais leves, tecidos mais fluidos. Podem ser curtos ou longos, aí vai muito do que os noivos estão colocando no código de vestir no convite, né? Entendi. Eu acho que uma das primeiras observações que nós temos que fazer é essa. O que o meu anfitrião está pedindo? Entendi. Né? Então, olhar o código do vestir no convite é fundamental. Entendi. E depois o capricho de você escolher a produção para que você atenda não só a expectativa, né, do seu anfitrião, como a sua também. Entendi. Então, se você planeja, normalmente a gente recebe os convites com 30 dias de antecedência. Então, dá para planejar, para escolher, olhar os acessórios com calma. Se tiver dúvida, peçam opinião, busquem numa loja, né, com uma consultora, né, troca uma ideia. Exatamente. Se sentir, escolher a roupa dentro do seu estilo, mas que também seja de acordo com o local que você vai. Para ficar confortável, né? Exatamente. Se a pessoa vai numa praia durante o dia, o sol quente, ela tem que estar com uma roupa adequada, né? Exato. É uma dica interessante que eu acho que, por exemplo, praia às vezes venta muito, né? E aí ter um cuidado às vezes com um vestido curto, muito esvoaçante, para você não ficar desconfortável, né? Às vezes o cabelo, fazer um cabelo semi-preso, porque senão você vai ficar toda descabelada. Então jogar às vezes um pouquinho de fixador, alguns detalhes importantes, pequenos detalhes que fazem a diferença na hora. A maquiagem também, uma maquiagem mais leve, uma né, maquiagem mais leve, mais iluminada. Entendi. Ótimo. E um casamento tradicional, né, na cidade, na igreja, durante o dia? Aí qual que é a diferença assim, entre na igreja, na cidade e na praia e no campo? Na igreja já tem um pouco mais de formalidade, né? Então você tem que prestar atenção, às vezes, com os decotes, com o comprimento do vestido curto, que não seja muito curto. E tem uma regrinha básica que às vezes as mulheres têm que prestar atenção, é que se o vestido é mais curto, menos decote. Se o vestido é mais decotado, mais comprido, ou um midi, ou um longo. Para dar um equilíbrio, né? Um equilíbrio, né? Entendi. E hoje as mulheres às vezes exageram, né? Então, assim, a gente vê muito isso, Exato. né? Se é muito curto e muito decotado, tem que tomar cuidado para não ficar vulgar. Tá. E o casamento tradicional à noite, né? Que são os mais usuais. Esse já fica mais fácil, né, Thiago? Quais são as dicas para as mulheres não errarem, né? As mulheres ficam muito preocupadas com isso. Às vezes o casamento começa até no finalzinho da tarde. Tem acontecido isso muito em Tiradentes, às vezes... Até com horário de verão, né? Exato. Então, assim, é permitido o brilho, lógico, você pode ir para um casamento à tarde com um detalhe de brilho. É só tomar cuidado para não colocar em exagero, porque esse casamento ele vai começar durante o dia, mas ele vai terminar à noite. Então aí você pode, né, colocar um detalhe de brilho, pode colocar um brinco mais ousado, pode caprichar mais na maquiagem, nos batons mais fortes. Então tem diferença esse detalhe, se o casamento começa durante o dia e termina à noite e o casamento que já começa à noite? Sim, porque o casamento que começa à noite, aí você pode abusar mais do brilho, né? Você pode carregar um pouco mais
por exemplo, usar um vestido todo paietizado. Entendi. Né? Então, assim, tem essa diferença. É esse pequeno cuidado que, para começar à tarde, você vai chegar na igreja e ainda vai estar claro, vai estar com sol. Né? E quais são os maiores erros que as mulheres cometem assim nos casamentos? Você, como consultora de imagem, deve ver muita coisa assim. Às vezes não está adequada, né? Com o código do vestir, com aquilo que o noivo pede, né? Que os noivos pedem. A gente vê muitas vezes mulheres que vão para casamento estilo de balada, né? Como você está falando, roupas muito curtas, muito decotadas. Eu acho que a pessoa tem que ter em mente que é uma celebração, não é uma balada. É verdade, né? é verdade. Então, este cuidado eu acho que é muito importante, né? Saber vestir nessa hora. Você vai estar ou na igreja, ou numa assembleia, num culto religioso. Então, tem que ter um pouco de respeito, que você de também, adequação. Já que você já falou do culto religioso, a questão do batizado, né? E a questão, como se vestir, uma mulher deve se vestir no batizado? Batizado costuma ser mais na parte da manhã. Né? Com o almoço depois. Então, assim, é importante você saber aonde que vai ser, qual o local, o que vai ter depois. Entendi. Né? Para você se adequar. Os batizados, o que eu percebo lá na loja, as pessoas procurando muito roupas claras. Brancas, porque né? a foto fica muito bonita, principalmente com os pais, o bebê, os padrinhos, os avós. Então, a mãe da criança, ela chega até a pedir aos convidados: olha, gente, vá de roupa clara. E aí é importante você atender a esse pedido. Você é um convidado, você foi destacado, né, ao ser convidado. Entendi. Então, prestar atenção nesse pedido é muito importante. Entendi. Para a gente finalizar a questão do casamento para as mulheres, e um casamento black tie? Como que seria? Como o a mulher auge deve... da formalidade, né? É o luxo. Você poderia explicar para a gente o que seria o casamento black tie? Muitas pessoas escutam falar e não sabem o que é. O casamento black tie é o luxo. Pensa no que tiver de mais formal, de mais alinhado, recortes impecáveis, né? Uma joia, ou se a pessoa não puder ter uma joia, que seja uma semi-joia de uma boa qualidade. Entendi, né? entendi. O cabelo tem que estar muito bem estruturado, muito bem arrumado, a maquiagem muito bem elaborada. Entendi. Né? Aí não pode errar, né? O casamento black tie, ele pede essa formalidade. Ele pede esse glamour. Entendi. Né? E como que as mulheres sabem que o casamento é black tie? Vem no convite especificado? Vem no convite, né? Black tie, tem outros termos, né, para substituir o black tie, e que aí é a formalidade então, mesmo. assim, o importante é interpretar, né? Aonde você está indo, qual que é o traje, né? Primeiro você tem que conhecer qualquer dúvida, eu acho que é importante você ter intimidade com os convidados. Se você é convidada, é porque você é próxima, com certeza. Né? Ou liga para a cerimonialista, verdade. Pergunta se não tiver especificado, mas normalmente os convites, eles vêm especificados o traje. Entendi. Em relação aos adereços, o que você aconselha utilizar? Depende muito da situação, né? Depende muito. E eu acho que aí é uma gama tão grande de acessórios, né, e adereços que a gente tem hoje em dia, que assim, para os casamentos durante o dia, né, como a gente falou, no campo, na praia, peças mais leves, de acordo com o que você está vestindo, né? À tarde, para esse casamento que começa às vezes à tarde e termina à noite, você já pode colocar peças de mais personalidade, braceletes, principalmente quando a roupa é decotada, um vestido de um ombro só. Então você pode ousar mais de peças com mais presença. Entendi. Brincos maiores, está usando muito o maxi brinco, maxi colar. No caso aí o maxi colar eu já não acho que seja adequado. Entendi. Sabe? Mas um bracelete, um anel maior, eu acho que pede. Entendi. Mas aí vai muito da personalidade da pessoa. Se sentir bem é muito importante. Muito, daquilo que ela gosta, daquilo que ela se sente bem, vai muito da personalidade. E no dia a dia, homens de negócios, né, empresários, pessoas que trabalham com empresas, como
se vestir no dia a dia os homens de negócios? Tiago, eu acho que no dia a dia é muito importante o seu ambiente de trabalho. Entendi. Porque se você trabalha num ambiente mais formal, você tem que estar de acordo com a sua empresa, com o seu negócio. Se o seu negócio não pede tanta formalidade, você pode se vestir mais casual. Agora, o importante é você prestar atenção na qualidade das suas peças, né? No estado com que elas estão. Entendi. Você não vai atender uma cliente com uma camisa toda amarrotada. Entendi. Então, assim, essa questão não é engessada, depende da ocasião, exato, né? Igual depende do evento, da pessoa que você vai atender. Exato, né? de como você trabalha, aonde você trabalha. Entendi. Um empresário, assim, nada impede dele, por exemplo, a gente, igual o Barbacena, fez calor aí de 35 graus, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem que colocar um terno, alguma coisa, e fica suando, não fica uma coisa agradável. Às vezes eu prefiro colocar uma roupa mais leve, se sentir mais confortável, e até passa uma aparência melhor, né? E eu acho que nesse ponto também é muito interessante você prestar atenção nas fibras, porque se você compra uma camisa com muito tecido sintético, você vai sentir muito calor. Então, na hora que você, homem, estiver fazendo compra, preste atenção. Isso é importante, hein, gente? Na composição da peça que você está comprando. Né? Essa peça, essa Quais composição... são as mais frescas, assim? Qual que tipo de fibras tecido? Naturais. Fibras naturais. O linho, a seda, o algodão. Essas fibras naturais, ela não retém o calor. Uma camisa com fibra sintética, debaixo de um blazer ou de um terno, você vai sentir muito calor. Então, aí é preferível você dar preferência para as fibras naturais. E assim, as dúvidas ocorrem muito, né? Isso aí, os homens também têm muitas dúvidas. Igual, por exemplo, eu também, os programas que eu já gravei, eu sempre gravei de paletó, né? Aí até a produção falou comigo, Thiago, grava hoje de camisa social para ficar diferente. Então, assim, a gente tem as dúvidas, né? Então, assim, do que pode usar, qualquer dúvida pode me perguntar, vai ser um gente, prazer. Quem tiver alguma dúvida aí de consultoria de imagem, pode procurar a Deia na loja, né? Isso, a gente dá muita dica. Às vezes a pessoa não vai nem para comprar, mas ela vai para saber se ela vai estar adequada com aquela roupa. Entendi. E nós fazemos questão de orientar. No programa de hoje, vamos conversar com Leandro Pereira. Leandro é formado em Publicidade e Propaganda, especialista em Marketing Empresarial e também é coach em vendas. Leandro presta serviço de consultoria para várias empresas de Barbacena e região. Vamos falar muito hoje no nosso programa sobre empreendedorismo e mercado empresarial de Barbacena e da região. Muito obrigado pela presença, Leandro. Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade. E vamos lá, vamos bater um papo com a turma. Os números de desemprego no país estão elevados ao extremo, né? São mais de 12 milhões de desempregados hoje no país. Com essa triste realidade, empreender é a forma que essas pessoas têm para conseguir uma renda, né? Então, o que acontece? Eu queria saber de você quais são as características, né? Quais são as dicas que você dá para essas pessoas para alcançar o sucesso no mercado de trabalho? Thiago, realmente o desemprego, né, no Brasil eu acho que sempre teve em alta, né? Nunca teve uma situação onde o Brasil tivesse com uma taxa aí de emprego bacana. Mas o que acontece? Realmente as pessoas têm que buscar alternativas e buscar algumas soluções para poder fazer uma renda. E empreender, a dica que eu dou é o seguinte, busque aquilo que você gosta de fazer. Eu acho que é o primeiro ponto. Você fazer alguma coisa que você gosta, porque aí você vai ter prazer e vai se dedicar àquela situação. Porque se você tem que pensar o seguinte, na hora que você está empreendendo, que você pretende abrir uma empresa, o trabalho árduo, o suor, né, o desempenho que você vai ter que ter, é uma rotina que não tem como você abrir mão. Então a dedicação tem que ser muito grande, a persistência, o empenho, abrir mão de feriado, abrir mão de final de semana, de momentos com a família, né? Entendi. E você tem que estar ciente a essas situações para poder realmente ter sucesso naquilo que você pretende fazer. Você como consultor, assim, quais são as
maiores dificuldades, maiores fraquezas que os empresários hoje não estão fazendo para estar alcançando os objetivos? É a questão assim de falta de investimento em propaganda, falta de treinamento. O que seria? Você consegue identificar para a gente assim, qual que é o grande problema hoje das empresas aqui de Barbacena e da região? As empresas que eu presto assessoria hoje em dia, Thiago, a gente bate muito em cima da questão do planejamento. De novo, a questão do planejamento. E tem um grande problema, é o seguinte, que algumas empresas ainda, a gente estuda muito isso, que às vezes fazem um planejamento, mas não colocam em prática. Entendi. Então tem o desafio da execução desse planejamento, né? Não adianta você fazer um bom planejamento, colocou no papel, pronto, nosso planejamento está pronto, agora vamos lá trabalhar. Aí vai, abre a loja, fecha a loja, abre a loja, fecha a loja. Isso não existe. Ou você faz e se compromete a concretizá-lo, ou você não faz, que vai dar na mesma, né? Então, planejar e executar. Tá, quando tiver alguns cursos de capacitação, né, treinamentos, acho que é muito importante também o empresário, conhecimento, gente, conhecimento é muito importante, o grande diferencial é o conhecimento. Então, assim, eu acho que sempre está se atualizando, buscando novos conhecimentos, acho que é muito importante também, né, Leandro? Fazendo cursos, né? Isso é muito importante. Né? A atualização é constante, né? Investimento, muitos empresários ficam com receio de investir no seu colaborador, porque esse pode amanhã sair da empresa. Então, assim, eu acho mais arriscado você não investir e perder venda e perder mercado do que investir para depois esse colaborador sair melhor da sua empresa. Olá, eu sou Thiago Faria e estamos começando mais um programa Conversa com o Thiago. No programa de hoje vamos conversar com Carlos Alberto Shaolin, presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos e sócio proprietário das empresas Cadoro Eventos e Lux Promoções, empresas responsáveis pela realização da exposição de Barbacena. Hoje vamos saber tudo sobre esse grande evento. Shaolin, é um grande prazer ter você em nosso programa, muito obrigado. Como que é definida a grade dos shows? Que tipo de artista? Como você define assim, a programação, a grade dos shows da exposição? Na verdade, a gente tem uma realidade que eu falo que ela é muito cruel, porque hoje você tem muito poucos artistas que têm uma grande capacidade de atração de público, né? Entendi. Então, se você for fazer um ranking aí, a gente tem uns 10 artistas aí, que desses 10 você não pode fazer uma festa do tamanho da Expo Barbacena sem ter pelo menos 2, né? Entendi. Então, o nosso caso aqui, a gente conseguiu, foi feliz. Então, desses 10 nós temos 3, né? E precisa que seja assim, porque o mercado cada dia ele é mais competitivo também na questão da resposta do público, do consumo, da venda de ingressos. Então o público quer, e aqui o povo é muito exigente, né? Eu acho que nós também contribuímos para que fosse assim. Então, mas o público não está querendo nada demais, está querendo o que é direito dele, porque ele tem comparecido, tem dado resposta. Então, isso para a gente também é um grande motivador, no sentido que é preciso reconhecer essa aprovação, esse apoio que nós temos, e apresentando como contrapartida uma grande programação de primeira linha. Não tem nada de segunda linha. Ultimamente, aqui em Barbacena, Thiago, a gente não tem feito nada de segunda linha, só primeira linha. Você tem festa que tem muita atração, você tem a festa do Milho, que tem aí umas 20 atrações, tem a Divino Expo, que são as 2 maiores e tal, mas você tem muita artista de primeira linha, mas tem muito segunda linha. Quando eu falo de segunda linha é com relação à atratividade. Entendi. A exposição, por isso que é uma das 5 maiores festas, né, de Minas. A programação é muito bacana. Dado importante, Thiago, por exemplo, quando a gente começou a fazer a exposição, eu já fiz aqui há 20 e tantos anos atrás e tal, na época o Chechel era o secretário lá, presidente da Senatur, e fazia a exposição é a Festa das Rosas, né? Quando nós voltamos, assim, havia acontecido um processo assim, de desidratação das 2 festas, tanto da exposição como da Festa das Rosas, né? E fizemos um projeto para recuperar a festa em 5 anos, e a gente acredita que a gente antecipou isso.
Então, para a gente fazer a programação era uma dificuldade, porque tem a exposição de Valadares, aí é muito perto, não pode fazer o mesmo artista, aí saía, não, tem Juiz de Fora também que é muito perto, tem São João del Rei e tal. Hoje, assim, com muito orgulho, a gente fala que esse ano, por exemplo, Lafayette não vai ter, Juiz de Fora não vai ter, e agora mudou o ciclo. Primeiro eles querem saber quando é que a gente vai fazer e quais são as nossas atrações. Então, penso que é um ganho que a cidade, né, a festa se ranqueou, e hoje ela é admirada, mas principalmente muito respeitada pelos outros produtores e pelas outras cidades que também têm eventos com o mesmo perfil. Só que é uma responsabilidade muito grande, né, Shaolin? Porque é um evento tão esperado, igual você falou, as pessoas já ficam exigentes, né? Pelo nível que foi até o ano passado, um nível muito alto. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? A Expo Barbacena hoje é o maior evento regional que tem, né? Assim, aqui da região, com essa longevidade, com o mix de atrações que ela tem. Você tem, por exemplo, faz um festejo lá em Juiz de Fora, faz a festa Caltrim, faz um ano, o outro não tem, pula 2 anos, pula 3 anos. Mas com o mix de atrações que a exposição tem, porque não são só shows. Então, além dos shows, quais são as atrações aí da 52ª exposição de Barbacena, Shaolin? Então, nós vamos ter o rodeio, né, tem a exposição de animais, leilões, torneio leiteiro. Então, tem uma gama de atrações bastante diversificada. E o mais importante é que essa parte que a gente fala, que é a parte técnica, que são as atividades relacionadas à agricultura e à pecuária, ela é muito forte, né? A gente tem 2 lideranças na cidade muito importantes nesse segmento, que é o Getulin com o Campolina, mais o Nelson. Você tem, por outro lado, o presidente do sindicato, o Renato Laguardia, né? Então, essa construção, né? E tem um bom comandante, que é o capitão do time, é o prefeito Luiz Alves. Então, conseguiu agregar, consegue conciliar, mesmo com toda essa dificuldade que o país passa, e a dificuldade ela se apresenta maior nas cidades, porque o município é a base mesmo da federação. Então, é motivo de muito orgulho de, numa época dessa, conseguir fazer com muito pouco investimento de dinheiro público, né? Os privados estão comparecendo, estão tentando viabilizar. Então, é por isso que a festa é tão forte, porque tem muita gente contribuindo para que ela seja dessa forma. Entendi. Ô Shaolin, e onde que podem ser comprados os ingressos da exposição? Quais são os pontos de vendas? Nós temos pontos de venda na região toda, né? Nós temos, vou começar falando, nós temos São João del Rei, Barroso, Correia de Almeida, Juiz de Fora, Santos Dumont, Vasconcelos, Ressaquinha, Carandaí, Conselheiro Lafayette, Congonhas. Em Barbacena nós temos a nossa loja oficial, que fica aqui na Rua 15. Temos o Digão Lanches, que funciona na parte da noite. É importante ressaltar essa informação. E a Via Boots. Entendi. E domingo a entrada é gratuita, Shaolin? Explica pra gente aí. Essa é uma característica que muito peculiar da Expo Barbacena. Dificilmente você vai encontrar aqui na região uma festa que tem esse perfil. Eu entendo que é preciso socializar o lazer, né? O Arnaldo Antunes, do Titãs, lá na música, já falava que a vida não é só comida, não é só trabalho, precisa de ser diversão e arte. Então essa é uma forma da gente socializar o lazer, franqueando a entrada e ao mesmo tempo promovendo, né, um grande ato de solidariedade coletiva. Ao longo dos anos a gente tem sempre, nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente sempre tem vinculado essa entrada com 1 litro de óleo. Né? E além desse dia gratuito, Thiago, nós temos também o ingresso solidário, que é uma forma de cada cidadão ir lá divertir e contribuir. Entendi. Muitos contribuindo pouco, constrói uma atividade de cidadania muito importante. Então, eu acredito que nos últimos 3 anos, as entidades que nós entregamos, né, essa contribuição do cidadão de Barbacena e os que nos visitam, acho que tem entidade aí que não compra óleo tem uns 3 anos, né? Graças a essa ação de cidadania. A PAI, São Vicente,
enfim, várias entidades a gente tem um conselho que discute, vê quem precisa mais, quem tem mais demanda. Então esse dia de graça do Diego e Vitor Hugo é uma grande oportunidade de coletivamente cada um exercer um ato de cidadania. A exposição é para todos, né, Shaolin? Todos têm que ter oportunidade de prestigiar, né? A festa, sabe, Thiago, ela precisa ser cada dia mais um bom negócio para a cidade, né? Ela tem um fator motivador e muito mais que motivador, de ter uma importância econômica. Tem uma parte dessa cadeia que é ativada pelos eventos, né? E não tem atividade econômica nenhuma, Tiago, que tenha um start com tanta velocidade que é o evento. A exposição de Barbacena é um investimento de aproximadamente 1,5 milhão. Se você pensar que tem que recuperar isso em 30 dias, né? E é o que a gente espera e é o que a gente precisa, né? Para sermos bem-sucedidos, você não consegue montar uma outra atividade, uma loja, não sei o que, você invista isso e consiga buscar esse capital em 30 dias. Mas é uma atividade de altíssimo risco. Mas ela ativa uma cadeia, né? A parte mais visível são os hotéis, restaurantes, mas tem uma outra parte, combustível, é mais gente abastecendo, é mais gente comprando roupa, mais gente no salão de beleza. Turismo, né? Muita gente de fora. A mídia, né? Que também é ativada com a exposição, não só pelos produtores, mas por outros setores que entendem que precisam de se apresentar ao mercado nesse momento para tentar capitalizar mais clientes. Então, vende mais água, mais energia, porque tem mais gente hospedada, mais gente tomando banho. Então, é muito importante economicamente a exposição. E a gente precisa de caminhar para poder a sociedade de Barbacena capitalizar mais isso, né? Precisamos nos organizar, de ver como é que nós podemos fazer para que a festa seja melhor ainda para a cidade. Muito mais que a sua parte de diversão, entretenimento e da atividade econômica vinculada ao agronegócio que existe lá no parque. Barbacena tem, assim, eu falo que aqui tem, dentre outras coisas, tem muita matéria-prima, né, que não é aproveitado. Eu vou dizer o frio. Aqui podia ser, como referência, podia ser uma Campos do Jordão. O frio está aí, não tem que comprar, não tem que fazer, bastava capitalizá-lo. Né? A questão da loucura, né? Não precisava fazer aqui deveria ser um grande modal de discussão da atividade relacionada à saúde mental. Não tem lugar nenhum no Brasil que tenha essa condição histórica para poder promover um debate dessa natureza. É verdade. O turismo eu acho que tem que ser melhor explorado na cidade. Sim, a localização é privilegiada de Barbacena, né? Demais, assim, né? Essa posição geográfica facilita demais. Perto do Rio, perto de Belo Horizonte, um pouco mais distante mas precisava de capitalizar mais isso. Acho que assim, não dá também para ficar. A sociedade brasileira acaba que fica muito viciada em só cobrar dos governantes. Né? Então é preciso que cada um se junte com o outro, né? Com gente que tenha sonho, com gente que tenha capacidade de realizar. E eu fico dizendo que, assim, que a festa que devia ser importante aqui era a Festa das Rosas. Porque exposição agropecuária você tem em qualquer lugar. É só colocar o adjetivo, que é o nome da cidade, né? Tal. Mas Festa das Rosas, que eu saiba, você só tem duas, né? Que é aqui em Olambra. Então a gente precisava de capitalizar mais isso, fazer disso um produto mais vendável. Já teve um tempo, sou bem mais velho que você, mas já acho que isso ainda prevalece. Quando a pessoa fala, eu sou de Barbacena, a primeira pergunta que o interlocutor faz é assim, e a Festa das Rosas? É verdade, essa era a identidade da cidade. Que foi assim, muito maltratada ao longo dos anos aí, e precisa que a gente, de maneira coletiva, faça um esforço para reposicionar essa marca, para reposicionar e consolidar de novo essa identidade da cidade. Com certeza. Ô Shaolin, qual que é a expectativa de público para a exposição de Barbacena? Você tem assim uma ideia, uma perspectiva da estimativa por dia, de quantas pessoas prestigiarão esse evento? O produtor de evento é guloso, quer vender o máximo de ingresso possível, né, e tal. Primeiro, tem que pagar a conta. Segundo, que a gente faz profissionalmente, a gente vive disso. Esse é o nosso ganha-pão. Então, a gente tem um cuidado muito grande na construção dessa grade, visando exatamente que ela seja atrativa e, com isso, consiga diminuir essa distância entre intenção e gesto, né? Ou seja, que é muito mais que achar boa a programação que as pessoas compram ingresso. Então, é muito sazonal, né? O ano passado a gente tinha uma grade muito boa,
eu não sou de reclamar, né? Porque quando você reclama, fica parecendo que você não é grato aos que foram, né? E eu sou muito grato a todos que vão lá, me prestigiam. Então, a gente não tem é muito difícil. Entendi. E eu vou te explicar por que é difícil. É porque se a gente soubesse de maneira antecipada o que dá certo e o que dá errado, a gente só fazia os que davam certo, né? Infelizmente tem uma loteria aí nessa atividade. Mas com certeza vai ser sucesso de público. Com não, certeza, a resposta de público do que a gente está vendendo até agora é muito boa. O que a gente tem sentido, né, das manifestações, acaba que com esse tempo fui conhecendo muita gente e tal, mas o que tem de rede social, nas mídias convencionais, o que a gente tem recebido de resposta é uma sinalização muito positiva. Shaolin, nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu relacionamento com os artistas, né, com os famosos, como é que funciona. A gente já volta com o programa Conversa com o Thiago. Há 28 anos no mercado de Barbacena e região, a Temperos Prático busca soluções práticas, otimizando o preparo dos alimentos, levando o melhor sabor à mesa das famílias. Pensando no seu bem-estar, a Temperos Prático utiliza somente ingredientes de qualidade, frescos e naturais, produzindo temperos, condimentos e molhos de forma artesanal, mantendo assim o sabor natural dos ingredientes. Surpreenda sua família e amigos. Com uma pitada de sabores vibrantes, a Temperos Prático dará um toque especial a seus pratos. Estamos de volta com o programa Conversa com o Thiago, hoje recebendo o meu amigo Carlos Alberto Shaolin. Shaolin, curiosidade de muitas pessoas, os artistas, né? Como se lida com os artistas, com os famosos, com as produções, né, dos artistas. Os artistas são muito exigentes, Shaolin. Conta um pouco pra gente como é que é esse relacionamento com os famosos. Eu vejo que é assim, existe um folclore, né, que pede toalha, pede rosa, pede não sei o quê, pedem mesmo e tal. Só que é preciso entender que não te pede de manhã para você arrumar de noite, né? Todas essas exigências fazem parte lá do rol de obrigações que você, quando constrói o contrato, faz o pacto, estão lá todas estipuladas, né? Para mim, que já tenho 39 anos nesse negócio, então não tem muita novidade. É claro que de vez em quando, o que me deixa muito chateado é com relação a camarim, quando você vê que pede muita coisa e que aquilo... E a lista é grande, né, Shaolin? É grande, que está desperdiçando. Então isso me deixa indignado. Até hoje eu fico indignado quando eu vejo que pede coisa demais, são comida. Muita coisa, né? Tanta gente com dificuldade aí pede coisas que depois... E tem que ser aquela marca, né? Aquele produto, tem que ser tudo especificado. Isso não tem problema, porque não te pede na hora, te pede com antecedência. Aí você tem tempo de... Olha, esse uísque não tem aqui, essa jujuba não tem aqui. Então, você tem tempo para isso. Para quem fica na periferia dessa atividade, ver aquilo como um abuso, exagero e tal. Mas é preciso entender que o camarim é a casa do artista. Entendi. Tem algumas solicitações assim inusitadas de algum camarim, de algum artista que você lembra? Você fala, nossa, como é que o cara pediu isso? Tem alguma coisa que você possa contar pra gente de diferente de algum artista? Assim, é que isso vira tanta normalidade que assim mesmo o que eventualmente podia ser uma coisa fora da curva ali, você acha como natural também. É muito tempo lidando com isso, então você não acha mais nada assim excêntrico, não sei o que e tal. A gente fica vendo aqui e fala, opa, pra que isso tudo, né? Não tem necessidade disso. Eu vou fazer só um comentário, por exemplo, para que o cara pede comida japonesa no camarim? Peixe, um negócio cru, extremamente perecível, né? E aquilo fica lá, às vezes, 2 horas lá no camarim, sem geladeira. Então, assim, eu vejo que e assim, tem muitos mitos, né, Shaolin? Por isso que eu estou te perguntando, as pessoas, igual, por exemplo, algumas pessoas comentam, o artista ele só vai na exposição se for um carro tal. Tem isso também? Tem que ser um carro específico? Como é que funciona? Tem mudado muito para melhor, assim, quando eu falo para melhor, tem nos facilitado mais, né? Então,
Hoje usa muita van, usa pouco carro, mas tem o cara que pede, tem uns que pedem um carro blindado, né? Olha só. Entendi. E essa logística deve ser complicada, né? Na verdade, assim, é preciso entender que muitas vezes não é o artista, sabe? É a produção, no afã de agradar, enfim, o artista, e aí às vezes comete excesso. Às vezes o artista é simples, mas às vezes a produção, né, cria tantos obstáculos, né, que atrapalha até o Ele artista. É uma peça ali da engrenagem, né? Assim, tem hora que o produtor chega e fala não, mas quem tá falando não é o artista que não quer aquilo. Então ele tem um procurador ali. E você poderia citar pra gente um dos artistas assim, que são mais exigentes, assim, que gosta das coisas muito certinhas e tal? Tem algum assim que você possa passar essa curiosidade pra gente aí? Um fato inusitado que aconteceu? Eu acho tudo, eu vejo a lista de camarim e falar, tá tudo certo, né? Não tem nada que é missão impossível ali para fazer e tal. Entendi. Agora, um simples mortal que vê e fala, isso é um abuso, não sei o quê, uísque, vinho, champanhe, não sei o quê, mas coisas que são, para a gente que já está muito rodado, né? Então são perfeitamente compreensíveis. A gente só fica pontuando, você faz uma conta ali, fala, rapaz, mas não vai dar conta de beber, faz a conta per capita, pô, isso aqui está dando 7 litros de álcool por pessoa, pô, não vai dar conta fazer o show. Eles levam, costumam levar ou deixa tudo lá, alguns levam? Eu entendo que assim, depois que você coloca lá é dele, faz o que quiser, né? Uma época que o pessoal começou a filmar o pessoal carregando as coisas. Não era bonito de ver, não. Mas é dele, você colocou para consumir lá, então... lógico. Mas para quem não é difícil de entender. Por mais estrutura que tem a exposição de Barbacena, infelizmente, muitas pessoas frequentam esse tipo de evento com um pensamento negativo, né? Vão lá para tentar roubar, né? Tentar tirar vantagem sobre as pessoas. Infelizmente, acontece muito, questão de roubo de celular, é uma coisa que é muito difícil. Você tem alguma dica para as pessoas que vão frequentar a exposição ou até outros grandes eventos? Dicas de segurança para as pessoas se protegerem? Tem alguma dica que você pode dar? Pergunta muito importante. Ontem nós fizemos uma reunião que a gente faz todo ano, que eu falo que a hora que acontece a reunião é a mesma coisa do jogo de futebol, que você apita, o jogo começa. Aí só vai parar aos 45, tem um intervalo, depois ele recomeça, né? E ontem o capitão Tafuri, que é um profissional de segurança da Polícia Militar, que está sempre presente lá no parque, ressaltou essas duas questões, a questão do horário e a questão do furto de celular. E é interessante porque a estatística ela é quase zero na área VIP e na pista. E ela é muito acentuada no camarote. E com um dado importante, 80% ou mais do furto de celulares são praticados contra mulheres, né? E é, de certa forma, compreensível entender por que a estatística apresenta esse número. A maioria das mulheres carrega o telefone no bolso traseiro, né? E, de certa forma, a maioria com um pedaço para fora. Então, para a pessoa que está lá com esse intuito, né, é muito fácil de praticar o roubo. Postar e pegar. Mas eu vejo que assim, eu acredito que a maioria das pessoas são do bem, né? E por acreditar que a maioria é do bem, acaba acontecendo um descuido. Não, eu estou aqui no lugar que é bacana e tal, mas tem gente que está lá, que é uma minoria, né? E é impossível você identificar de maneira antecipada, né? Então, todo ano, a gente, quando a pessoa compra o ingresso, ela recebe, a gente fala que é um papelzinho, né? Que tem lá várias dicas. A de celular é uma delas. Evite levar celular, mas se levar, tenha cuidado, não coloque no bolso traseiro, né? Porque é mais difícil alguém te roubar no bolso da frente, né? Evite levar bolsa, leva só o documento. Por mais que a gente tenha uma cobertura muito grande da Polícia Militar, da Segurança Privada, da Polícia Civil também, essa é uma relação individual. Nós já tivemos 20 e tantos processos por furto de celular ao longo dos anos aqui em Barbacena. A Justiça não deu ganho de causa em todos, por entender que isso é uma propriedade individual e que cada um tem que cuidar do seu. E não poderia ser diferente. Você imagina, você está andando na rua, então te rouba, vai acionar a prefeitura, ou vai acionar o Estado.
né? Então, é muito compreensível. Então, a gente faz um trabalho, eu acredito muito, sabe, Thiago, que tem... eu até penso que, assim, que é preciso ter cultura, porque é a cultura que nos faz entender que a educação é importante. A educação referente ao comportamento e a educação referente ao conhecimento acadêmico, né? Então, e na minha casa eu falo para os meus filhos que tem duas atitudes que tem para prevalecer, que é o diálogo e é o exemplo. A gente tem muito diálogo com a sociedade, procura alertar, por acreditar que esse trabalho de prevenção é vitorioso, mas é preciso que do outro lado as pessoas também tomem cuidado com aquilo que é individual. É verdade. Né? Pela segurança coletiva, pela integridade, a gente está lá, cuida. Nunca tivemos nada grave na exposição nesses 6 anos, mas algumas coisas é preciso que as pessoas façam a parte dela. Nessa questão do celular, também na questão de sair mais cedo. Né? Teve um show do Henrique Juliano, começou 1h20 da manhã e o trânsito estava engarrafado no pontilhão. Então, é preciso, né? A gente está lá pronto para começar, o artista na cidade, o artista no camarim. Quantas vezes a gente tem dificuldade com o artista? O artista quer começar o show, mas não tem gente. Você chega no parque, 9 horas, que é o horário que nós abrimos a portaria, que parece um cemitério. Não tem ninguém e o show está marcado para as 11. Então é preciso que tenha também esse engajamento da população. Tem outras atrações, a pessoa pode chegar mais cedo, né? Tem várias atrações, tem mais coisas, não é só o show. E eu te confesso assim, que fico indignado, porque quando eu começo o show atrasado, eu fico num sentimento de culpa muito grande, porque eu entendo que, assim, em vez de eu prestigiar quem acreditou em mim, que o show ia começar às 23, eu privilegio quem chega atrasado. Toda sexta-feira, um novo programa Conversa com o Thiago. Um abraço.